Problema 4. O Código de Trânsito de um determinado país adota o sistema de pontuação em carteira para os motoristas. Aqui, na verdade, seria 2 pontos, talvez. Não, a gente pode botar um ponto aqui, é ponto e vírgula mesmo, vamos deixar assim. Em caso de infringência às leis de trânsito, são atribuídos ao motorista 4 pontos quando se trata de infração leve, 5 pontos por infração grave e 7 pontos por infração gravíssima. Bom, isso é um pedaço do enunciado. E aqui agora tem 2 perguntas nesse problema. A. Se o motorista acumulou 37 pontos em sua carteira, quantas vezes foi autuado por infração gravíssima? Descreva todas as possibilidades. Vamos primeiro tratar desse problema, né? Então ele tem 37 pontos. Depois a gente viu 37 pontos. Quais são todas as possibilidades? Bom, vamos botar aqui uma possibilidade. É o máximo de infrações gravíssimas. Quer dizer, quantas vezes 7 cabe dentro de 37? Divide 37 por 7, tá? Nós podemos, 37, vamos dividindo, vai dar 5, né? 5 vezes 7, 35. Então eu teria 5 vezes 7, 35 pontos. Vamos colocar assim. Então eu tenho 5 infrações gravíssimas. Bom, mas aí faltaria 2 pontos. E não tem nenhuma infração para dar 2 pontos. Faltaria 2 para dar 37. Não é possível isso, portanto, não é possível que ele tenha 5, com 37 pontos na sua carteira, tenha 5 infrações gravíssimas. Então, na verdade, essa aqui vai ser eliminada. Outra possibilidade é ter 4. 4 vezes 7. Aí nós temos 28. Para 37 faltam 9. Não é isso? 28 para 37, vou colocar aqui. Faltam 9 pontos. 9. Tá, mas 9 pontos, ele pode ter feito como? Pode ter feito com. Isso sim é possível. Com uma de 4 mais uma de 5. Né? Então, uma de 4, uma de 5 e aqui está de 7. Portanto, isso aqui nós temos 4 infrações gravíssimas, é possível. Com 3 infrações gravíssimas, ele estaria 3 vezes 7, 21. O que falta para completar 37 seria 16, certo? 16. Ora, 16 você pode escrever como 4 vezes 4, né? Pode escrever assim. Pode escrever de outra maneira? Então essa é uma maneira, né? Você pode escrever como... Bom, se eu escrever 3 de 4, dá 12, não dá para fechar. 2 de 4 dá 8, não tem como fechar também. 1 de 4 dá 12 e não tem ainda como fechar, certo? Ou tem, vamos ver aqui. Sim, aí sobra, ou seja, repetindo aqui, 4 de 4, ou seja, 3 de 4 daria 12 e não tem como fechar, certo? Porque ele tem que fechar com mais um 4. Se ele tivesse só 2 de 4, daria 2, 4, 8, faltaria 8. A única maneira de fechar é com mais 2 de 4, está aqui em cima. Está contado, desculpe, aqui em cima, não está contado aqui. Com uma de 4, faltariam 12, né? 12, mas aí, ou você fecha com uma de 7 e uma de 5, que estaria computado aqui em cima, com 7 e uma de 5, já está aqui, ou com as 4 de 4. Portanto, essa é só uma a mais que tem. É uma maneira única de fazer. Depois a gente tenta em 2 de 7. 2 de 7 dá 14. Quantos pontos faltam aqui? 2 de 7 faltam... para 14 faltam 23 pontos. 23 pontos. Como é que ele pode fazer 23 pontos? Bom, ele pode fazer 23. De que maneira? Vamos pensar, colocar 5 aqui dentro, né? Eu poderia pensar aqui em 4 de 5. Vamos fazer 4 vezes 5, que daria 20. Mas aí não completa uma de 2, então isso aqui fora. Eu posso pensar em ter 3 de 5, dá 15. Mas aí faltaria 15, faltaria quanto? Faltaria 8. E 8 corresponde a 2 de 4. Tá? Então essa é uma possibilidade. Eu posso pensar 2 de 5, dá 10, faltariam 13. Para fazer 13, como é que eu posso fazer? Só com 4 eu não consigo, né? Então eu teria que botar mais um 5. Nesse caso eu teria 3 vezes 5, 15, né? E aí cairia nessa situação aqui. E se ele bota uma de 5, 1 vezes 5, 5 faltaria 18. 18, certo? 18, como é que eu posso completar? Bom, com 4 só não dá também.
Então, na verdade, tudo aqui corresponde a uma só, né? Nós temos... É um único caso, que é este caso. Este caso não é possível, este caso não é mais possível, só tem esse caso aqui. Ainda nós temos para complementar, nós temos mais. Para complementar ainda nós temos uma de 7, né? 1 vezes 7 dá 7. Faltam para completar 37 pontos, faltam 30 pontos. É claro que a gente pode fazer isso de várias maneiras, quer dizer, vamos pensar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é fazer 4 de 5. Aliás, desculpe, 6 de 5, dá 30. 6 de 5. Tá, agora você pode pensar assim, bom, será que eu posso fazer de outras maneiras? Eu posso fazer utilizando 5 de 5, dá 25, mas eu preciso de outra de 5. 4 de 5 dá 20, não posso completar com a de 4, né? 3 de 5 dá 15, eu preciso mais 15. Eu não posso completar só com 4, né? E depois 2 de 5 dá 10, faltaria 20. Nesse caso seria 10, faltaria 20, que eu posso fazer como 5 de 4. 5 de 4. Tem uma diferença aqui, então eu teria 2 de 5 e 5 de 4. É diferente desse caso aqui, né? Tá? Então, para uma de 7, tem duas maneiras diferentes. E é isso, né? Portanto, eu teria aqui eu tenho duas maneiras diferentes, né? Aqui eu tenho uma maneira, uma maneira e uma maneira. Esse número eu não preciso contar, apenas é contar, bom, de quantas maneiras ele vai conseguir tirar 7. Talvez eu vou precisar. Aqui tem 4, mais 3, mais 2, e aqui eu tenho mais duas maneiras diferentes. Portanto, 7, 9, 10 maneiras diferentes que vão aparecer essa infração, essa maneira de obter infração gravíssima, né? Tá? Reparem que ele pede para considerar todas as opções no enunciado. Portanto, esta aqui é uma opção, uma de 7 com 6 de 5, outra é uma de 7 com 2 de 5 e 5 de 4. Tá? Ok. Bom, mas nós temos uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: dentre todas as pontuações de 0 a 100 pontos, quantas e quais delas não podem ocorrer? Essa pergunta é bastante interessante, né? Quantas e quais delas não podem ocorrer? A gente pode fazer uma coisa assim, ó. A gente pode escrever, por exemplo, uma maneira de pensar, eu vou pensar nos múltiplos de 4, 8, vou escrever aqui em cima, 8, 12, 16, 20, pelo menos até o 20, em torno do 20. Nos múltiplos de 5, 10, 15, 20. Os múltiplos de 7, 14, 21, até o 21. E aí eu vou começar a pensar nas que não podem ocorrer, né? Tá? Então, 0, bom, 0 pode ocorrer, ok. Isso aqui, 0, ok, né? Eu vou só deixar as que não podem. 1 não pode ocorrer, não tem jeito. 2 também não pode ocorrer. Menor que 4 não dá, até 3 não pode ocorrer. Número 4 pode acontecer, apenas uma de 4. Né? O número 5, uma infração grave. 6 não pode ocorrer, não tem como obter 6 com uma soma de parcelas que sejam múltiplos de 4, 5 e 7. Essas é que não pode ocorrer. O 7 acontece aqui, aí você vai ver 8 acontece aqui, 9 não aparece aqui, mas 9 você faz 5 mais 4, também ocorre. 10, 5 mais 5, está aqui. E aí nós vamos ver que até 20 todas podem ocorrer. Por quê? 11, por exemplo. Como é que eu faço 11? 11 eu posso fazer 7 e 4. Certo? 12 eu faço 7 e 5. 13, como é que eu faço 13? Posso usar, por exemplo, 7 e 6? Não. Vou usar 8 e 5. Dá 13. Então dá 14, está aqui. 15, está aqui. 16, está aqui. 17 não aparece aqui direto, eu vou ter que fazer com uma soma de parcelas. Olha, 17, 10 mais 7, é fácil de fazer. 18, de novo, não aparece aqui, com uma soma de parcelas. De que maneira que eu vou fazer? 18, onde é que eu vou fazer? Talvez eu precise de 3, eu estou fazendo com 2 na maioria. 12 mais 18, 10 mais 8, aqui facilmente, com 2 parcelas. 19, 15 mais 4. 20 já está aqui, 21, tá? 21 está aqui. Ora, a partir daqui você não precisa pensar em mais nada. Por quê?
Porque agora se eu quero 22, eu já tenho 12. É só somar mais 10, que são duas infrações de 5. 23, para 23 eu pego o 13 que eu já fiz. Eu consegui fazer. É só somar mais 10 e assim por diante, vai somando mais 10. Portanto, são essas aqui que não podem ocorrer. 1, 2, 3 e 6. Uma coisa que é interessante de notar é a seguinte, ó. Eu poderia raciocinar também interessante assim. Como é que eu poderia obter números? Quer dizer, se eu quero fazer o seguinte, eu quero escrever os restos possíveis da divisão por 4. Porque eu quero isso. Bom, até menor que 4 eu já sei que não vai acontecer. 1, 2, 3. A partir do 4, sim. Quando eu divido um número por 4, que possibilidades eu tenho para o resto? O resto 0, portanto eu tenho um múltiplo de 4. Eu já sei que eu vou conseguir. Eu tenho resto 1, resto 2 e resto 3. Né? O que significa, o que eu posso fazer com isso? Resto 1, 2 e 3. Para ver se eu tenho como complementar com múltiplos de 5 e de 7. Essa seria a ideia. Vamos fazer um exemplo. Né? Por exemplo, 17. Né? 17, quando eu divido por 4, né? vai dar 4, né? Resto 4, desculpa, dá o quociente 4, né? E nós vamos obter um resto 1. Resto 1. Quer dizer, não é igual aqui, desculpe, né? Esse é o quociente, esse não é igual. Esse aqui é o quociente, né? Quociente. 4 e resto 1. Está aqui um exemplo. Ora, eu podia pensar assim, se eu emprestasse um desses 4 para o resto. Quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que o 17, ao escrever isso, o 17 é 4 vezes 4, tá? Mais 1. Digamos que eu empreste um desses 4 para lá. Eu posso escrever assim, como 3 vezes 4, sobrou um 4, mais 4 mais 1. Isso aqui me dá 5. Então reparem que isso está dizendo que quando o resto for 1, tá? Eu vou poder preencher com muitos 4 e depois usar múltiplo de 5. Tá? Quando o resto... Então, isso foi no caso de 17. Né? Esse exemplo mostra que é sempre possível fazer isso que eu quero dizer. Né? Eu sempre posso tirar um 4 daqui, pelo menos para um número suficientemente grande. Aqui nós temos um probleminha. Né? Quer dizer, eu tenho que pelo menos emprestar um. Né? Ora, acima de 4 com o resto 1 nós temos o número 5. Bom, o número 5 já está lá, eu vou cobrir com 5. Depois eu tenho o número 9. Né? O número 9. O número 9 é 5 mais 4. Então já está valendo essa regra de eu poder emprestar e ter um 5 para complementar. Vamos pegar, então isso aqui seria o resto 1. Né? Resto 1. Aqui. Vamos pegar resto 2. E analisar. Resto 2, vamos pegar um exemplo maior um pouco, né? Vamos pegar 26. 26 é 4 vezes 6, né? Então eu vou botar 6 vezes 4, que é o divisor, 6 vezes 4, mais 2. Tá? Ora, eu posso emprestar um desses 4, escrever isso como 5 vezes 4, dá 20, mais 4 mais 2, que dá 6. Bom, mas isso não é múltiplo nem de 5, nem 7, não dá para complementar isso com 6 ou 7. Bom, então em vez de fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou pegar 4 vezes 4 dá 16, né? E vou somar para cá, 4 mais 4 mais 2, aí eu obtenho aqui 10. Portanto, eu consigo complementar com 2 de 5. Tá? Ok? É possível fazer com todos os números que tem resto 2 quando eu divido por 4? Bom, vamos ver no caso do 6. O 6 não, porque eu não posso emprestar mais. 6 dividido por 4, só sobra 2 e acabou. Então o 6 realmente entra na nossa lista. O próximo, né, seria o 10, mas o 10 já é coberto por 2 5, então daí para frente não tem problema. O que acontece quando eu tenho resto 3? Resto 3, vamos pegar de novo um exemplo. Tá? Por exemplo, vou pegar um número maior um pouco. Né? Vou pegar 31, por exemplo. 31 é 7 vezes 4 mais 3. Tá? Muito bem. Não tem como eu completar esses 3 com múltiplos de 5 ou 7, mas eu vou emprestar um 4 para lá. Aí vai ficar assim. Vou ficar com 6 vezes 4, mais 4 mais 3. E isso é 7. Já consigo complementar com 7.
Tá? Portanto, eu consigo isso apenas com um empréstimo, né? Resto 3. O primeiro número que dá resto 3, quando eu divido por 4, é o próprio 7, que já é o próprio 7 mesmo que cobre, que consigo cobrir. Portanto, isso está dizendo para a gente que somente esses 4 números é que não podem aparecer, né? Você não consegue formar como uma combinação de somas de múltiplos de 4, 5 ou 7. Então essa pontuação nunca vai aparecer na carteira de uma pessoa, essas pontuações. Ok?